Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro a carta que o apóstolo Paulo, que ele escreve à igreja de Corinto, ok? No capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, ele tem alguma semelhança com o que Paulo escreve a seu discípulo Timóteo, capítulo 2:8 também. Que Paulo diz assim: lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Eu sei que esse texto, ele é bem conhecido. Porque ele é o texto que nós sempre, todos os meses, nós mencionamos no ato da ceia. Amém? Mas eu quero ler com vocês, meus irmãos, o texto que diz, no versículo 23, 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Eu chamo a atenção de vocês agora, porque 2 vezes o Senhor Jesus diz o seguinte: fazei isso em memória de mim. 2 vezes. Fazei em memória de mim. E o tema dessa mensagem é isso: fazei em memória de mim. E eu pergunto, quantas vezes por dia você lembra do Senhor Jesus? Às vezes a gente está com a mente tão atordoada, pensando numa conta que tem que pagar, pensando no exame que precisa realizar, numa entrevista que precisa realizar naquele dia, e algumas outras coisas que a gente vive preocupado, ou vive pensando às vezes nos problemas. E a Bíblia diz: fazei em memória de mim. Está se referindo à ceia? Sim. Mas eu creio, irmãos, que nós temos que ampliar esse texto, não ao momento da ceia, mas dioturnamente estarmos pensando no Senhor Jesus. A palavra memória, ele vem de uma expressão onde o Novo Testamento ele é escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, e a palavra grega utilizada para memória é amnesis. Alguém sabe o que significa amnésia? É o texto que utiliza aqui, lembrar. Porém, meus irmãos, a Bíblia vai mencionar isso aqui, e a gente vai trazendo à memória que na noite anterior à crucificação, Jesus celebrou a Páscoa. Ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. Com quem? Com seus discípulos, seus mais íntimos. E ali que ele institui o ato da observância, da ceia. E eu digo, irmãos, que a ceia também não deve ser algo que a gente pense e imagine que deve ser algo corriqueiro, algo comum, sem ter consciência e sem ter entendimento. Tanto que o Senhor Jesus diz que quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que a ceia é para aquele que já se comprometeu, entendeu a palavra, compreendeu, recebeu a instrução, o conhecimento, o entendimento, e já tem a maturidade, então, já para discernir, e aí toma uma decisão pelo Senhor Jesus. Ok? Então, é diferente da Páscoa. A Páscoa, toda a família comia. Comia o esposo, a esposa, o sogro, a sogra, o filho, o sobrinho. Toda a família reunia na Páscoa e comia a Páscoa. A ceia não é a Páscoa. A ceia é diferente. A Páscoa, ela é da época da dispensação da lei, da dispensação mosaica. Mas a ceia é da dispensação da graça, instituída pelo Senhor Jesus. A Páscoa ela foi instituída por Moisés. A ceia
foi ensinada pelo Senhor Jesus. Na Páscoa, todos participavam, as crianças, os bebês, todos. A ceia não. A ceia Jesus fez para os mais íntimos, para os mais chegados, para aqueles que o acompanharam, aqueles que aprenderam, aqueles que de maneira consciente resolveram seguir Jesus, deixando tudo para trás, para segui-lo e para amá-lo. Então, meus amados, é diferente a Páscoa, diferente da ceia. A ceia, por exemplo, ela tem que ter raciocínio, entendimento. Por exemplo, você pode comer na sua casa, comida, o seu alimento, sobrou comida, você coloca lá num pratinho e deixa na rua para o cachorro comer. O cachorro é comida. O pão da ceia nós consagramos e nós participamos da ceia. Se de repente cair no chão e vem um cachorro, ele come, ele não tem entendimento, ele não tem discernimento. Nenhuma criança é apta, capaz de discernir moralmente se ela pode ou não pode. Diferente, então, da Páscoa. Então, meus amados, não deve ser algo comum. A gente tem que fazer com entendimento, com compreensão e consciência. Jesus escolheu aqueles homens para serem os seus discípulos, para serem ensinados por ele, e para posteriormente depois serem apóstolos, serem enviados. Já a Páscoa naturalmente era a grande festa, era o memorial da velha aliança, né? E ele comemorava, né? Ela comemorava como Deus tinha livrado os israelitas da escravidão egípcia, e aquilo que Deus tinha feito deles, aquele povo escravo, num povo livre, conforme lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 25 em diante. Então é um diferencial da Páscoa dos judeus para a ceia do Senhor Jesus. E quando a ceia estava terminando, Jesus instituiu então o memorial da nova aliança. E ele então vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Meus amados, e eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Primeiro, o que ele fez, o que Jesus fez, o que ele realizou. E a segunda parte dessa mensagem, o que nós, diante disso, devemos realizar e devemos buscar. A primeira parte, meus amados, o que ele fez, é que a ceia do Senhor não deve ser um ritual, algo mecânico, algo que eu estou acostumado, algo que mais uma vez eu vou participar e é só mais uma ceia, só mais outra ceia, mais uma ceia que está acontecendo. Então a ceia, irmãos, não é porque também eu estou limpo, porque eu estou santo. Não. A Bíblia diz que todos somos pecadores. No livro de Jó, capítulo 5, ele vai dizer que todos são puros e impuros diante de Deus, até os anjos. Deus lhe atribui pecados aos anjos. No capítulo 15 de Jó, novamente, ali vai ser descrito que até as estrelas Deus vê defeito, quanto mais no homem mortal. Depois vai repetir lá pelo capítulo 25, novamente, de Jó, que Deus encontra falhas nos anjos, imperfeições nos anjos, quanto mais no homem mortal. Então nós não participamos da ceia, nós participamos não porque somos santos, não porque somos perfeitos, mas nós participamos da ceia porque Ele nos ensinou que nós devemos comer. Há uma tradução também, uma interpretação que às vezes a gente faz errado, quando Jesus diz o seguinte: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Na realidade ali Jesus não está se referindo à ceia, até porque não tinha sido ainda instituído a ceia. Mas Jesus está falando da sua vida, de nós termos Jesus, interiorizar Jesus em nós, e tanto que aquilo que você come, ele vai fazer parte da sua vida, vai gerar energia para a sua vida, vai se misturar no seu sangue também, vai ser vida para você. E é isso que Jesus disse, que quem não comer de mim, que nós devemos nos alimentar de Cristo. Em vez de estar nos alimentando do lixo que está nesse mundo, nós precisamos nos alimentar de Jesus, nos nutrir de Jesus, ao ponto de Jesus estar em nós,
É aquilo que ele diz: se eu estiver em vocês, se as minhas palavras estiverem em vocês, e se vocês estiverem em mim, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. E é isso que Deus quer, é isso que Jesus pensa, de nós sermos um nele. E olhe para os elementos da ceia. Ele é o pão e ele é o vinho. Eu não sou padeiro, não entendo como fazer. Eu sei que vai a farinha, os demais ingredientes, eles são amassados, eles são levados ao forno, eles são assados e pronto. Só que depois que ele está pronto, não tem como você separar. Diz: eu quero separar a farinha, o açúcar, o azeite, o fermento. Não tem mais, virou um só. A mesma simbologia é o vinho, é o suco. É apanhado do cacho, as uvas são tiradas elas, e depois elas são prensadas, são esmagadas, e depois ela é junto ali todo aquele líquido, e você não tem mais, agora depois que uniu, você separar. Uniu, está junto. Até eu acho tão linda a simbologia da onde sai o suco, aonde sai o vinho, é da uva. Perfeição, são várias, tudo junto num cacho, não é mesmo? Unidade. E é isso que a gente tem que viver. Uma casa que não tem unidade, uma família que não tem unidade, irmãos, é lugar para os demônios agirem. Se dentro do aprisco, se na igreja não houver unidade, a gente vai dando ocasião para o inimigo agir e operar. Atos capítulo 5, por exemplo, fala de um casal. Era um gente importante na igreja. A Bíblia menciona o nome dele, a Bíblia menciona o nome dela. Servos de Deus, cooperadores na obra de Deus, obreiros na casa do Pai. Eles pensaram diferente de tudo. Todo mundo estava caminhando na direção pastoral, a qual Pedro estava conduzindo a igreja juntamente com os demais apóstolos, o colegiado de apóstolos. Eles pensaram diferente. E você quer ver como é coisa maligna? Porque quando Pedro confronta o casal, diz assim: por que deixaste Satanás, o inimigo, por que deixou Satanás encher o teu coração? A quebra da unidade gera ocasião para o diabo, irmãos. E eu sei, eu como pastor, experiência vivencial ministerial, percebo quando o diabo começa, irmãos, a infiltrar, botando pensamentos diferenciados do corpo. E a pessoa vai se afastando, porque começa a pensar diferente. Quebra a unidade. Parte a unidade. E eu bem sei que quem trabalha para quebrar a unidade é o inimigo. Sempre. Em toda a história é assim. Jesus tinha a sua equipe. Tinha um que pensou diferente e começou a bater contra. Esse dinheiro que foi comprado, esse perfume para dar para o mestre e para o Senhor Jesus, podia ter sido dado para os pobres. E já tentou inflamar os outros. E a Bíblia diz, irmãos, que foi o diabo que entrou no coração de Judas e fez ter esses tipos de ideia. Então, irmãos, a ceia ela fala de unidade, o pão fala de unidade, o vinho fala de unidade, de algo que depois que foi juntado não separa mais, mas vai falar do sofrimento de Jesus. Porque o pão, irmãos, para ele existir, ele tem que ser amassado. Jesus foi amassado. Jesus, ele foi prensado. Jesus, ele foi de todos os lados, sofrendo agonizantes dores. A Bíblia diz que estando ele no jardim das oliveiras, lugar onde ele costumava ir para orar, a Bíblia diz que ele orava. E o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Por quê, meus irmãos? O sofrimento, não apenas o físico, o sofrimento emocional, o sofrimento, a pressão espiritual, no mundo espiritual, o sofrimento de prever e saber que ia lhe acontecer.
Não foi algo pego ele de surpresa. Então, meus amados, tudo isso é um memorial da qual nós precisamos ver o que Jesus fez por nós. E por isso que diante de Jesus nós precisamos ter com Ele o mínimo de reverência ao nos achegar a Ele. A Bíblia diz em João, quando Jesus diz para eles, lancem a rede à direita, e eles lançaram. De repente Pedro diz, olha, é o mestre. Olha a reverência. Ele pula do barco. E ele vai nadando até a praia. Mas antes de pular do barco, a Bíblia diz que ele põe uma roupa. Talvez ele estava só de sunga. Talvez ele estava de um bermudão. Mas não, eu vou encontrar com Jesus. Então ele coloca uma veste. Eu acho que até é bem mais difícil nadar com a roupa. Mas eu vou me encontrar com Jesus. Eu não vou chegar diante de Jesus até para oração, de qualquer jeito. Meus amados, não deve ser levado de qualquer maneira, de qualquer forma, ao nos apresentar ao Senhor. Deve existir sim, reverência, deve ter propósito. A ceia também, meus irmãos, meus amados, é para lembrarmos, de alguma maneira figurada, como era na Páscoa, que eles eram escravos, e eles foram libertos da escravidão. Nisto nós entramos na comunhão do entendimento, que nós também éramos escravos. Escravos das nossas paixões, escravos dos nossos desejos, escravos da nossa cobiça, da nossa vontade, de tudo aquilo que nos afastava de Deus, nós éramos escravos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou, amém? Nos deu vida eterna, e nos fez um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. E Ele repousou sobre nós o seu Espírito, e Ele nos selou com o seu Espírito, para o dia da redenção. Então que Ele, meus amados, fez, e a gente deve estar lembrando, que o que Ele fez foi um pagamento, Ele pagou uma dívida com Deus. Nós éramos devedores. O apóstolo Paulo vai dizer isto, que nós éramos devedores. A Bíblia vai falar que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Nós éramos devedores. E ele foi lá, e ele pagou, ele quitou a nossa dívida. Como falou o profeta João Batista, profetizando, ele dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí hoje pela manhã eu estava lendo, eu já tinha lido vários anos atrás de uma viagem que eu tinha feito para a Argentina. Fiquei na casa de um pastor, eu peguei a Bíblia dele lá para ler, e eu achei tão interessante, porque o texto que diz ali de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é usada a palavra que eu acho tão apropriada e linda. E lá está escrito assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado. Quita é quitar. Você sabe o que é quitar? Ah, pastor, eu quitei a minha conta. Quitei a minha conta, eu estou quites, né? Eu quitei a minha conta com o banco, quitei aquele carnê, o financiamento já tá quitado, já está pago. Eu acho tão interessante, qualquer versão, no espanhol você vai encontrar ali, quitar. Ele quitou a nossa dívida. Então devemos lembrar. Quando lembrarmos em memória dele, a qual a Bíblia nos diz, lembra-te do Senhor Jesus, disse Paulo, em 2 Timóteo. Lembre do Senhor Jesus. Lembrar que Ele quitou a nossa dívida. Eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Também, devemos lembrar, irmãos, que o que Ele fez foi para nos livrar da condenação eterna. Estávamos condenados, sem saída, não tinha esperança no mundo. Estávamos distanciados de Deus, afastados de Deus. E a Bíblia menciona que Ele nos tirou da condenação eterna, da qual nós já estávamos julgados desde que o mundo é mundo. Ele fez-nos também, meus amados, de escravos. Não apenas nos libertou e nós não somos mais escravos. Mas olha só, Ele nos tira da condição de escravos e Ele nos coloca na condição de filho.
Uma coisa é um escravo que é liberto, olha, tu não é mais escravo, pode estar livre. Mas outra coisa é, não é mais escravo, agora tu é filho. E é isso que a Bíblia diz. Que através de Jesus nós nos tornamos filho. A Bíblia diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. E agora, meus amados, nós nos tornamos filho. Porque Ele nos adotou. E graças a Deus que Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Graças a Deus que Jesus é o nosso irmão mais velho. Posso ouvir um graças a Deus? Você não deixou de ser escravo para se tornar agora irmão de Jesus. Irmão mais velho do Senhor Jesus. Porque Ele nos adotou. Que mais devemos lembrar do que Ele fez? Isaías 53, a Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. E aí nisso eu acho tão preciosa a semelhança, meus amados, que para produzir o suco da uva, a uva ela é moída, ela é prensada, e tudo isso Jesus fez por nós. É o símbolo perfeito, usado do Senhor Jesus, né, para trazer o elemento do vinho, do suco para a ceia, porque as uvas são pisadas, amassadas, moídas, essas uvas que elas são unidas e falam da unidade. E logo após a ceia, então, eles foram para o Jardim das Oliveiras, e aí eu chamo a atenção de uma coisa que Jesus faz, e devemos carregar isso sempre em mente. Quando chegam aqueles homens lá, os soldados, para prender o Senhor Jesus, os discípulos estão ali. De repente eles prendem Jesus, eles seguram Jesus, e os discípulos ficam apavorados. Pedro vê aquela ação e Pedro diz, olha, nós temos que defender Jesus. E Pedro pega de uma espada, e imediatamente, com a coragem que tinha, com aquela impetuosidade que Pedro tinha, Pedro pega aquela espada e ele corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, por nome de Malco. Cortou a orelha. Dizem alguns que ele não queria cortar a orelha, que ele queria cortar era a cabeça do cara. Talvez ele defendeu e de repente pegou a orelha, só saiu a orelha. Mas olha só, irmãos, aí nós temos que lembrar do Senhor Jesus. Diante daquela atitude, Jesus pega a orelha, e junta aquela orelha, e chega em Malco, um algoz, um inimigo, aquela pessoa que talvez você tem diferenças emocionais, porque aquela pessoa já fez mal para você, aquela pessoa só pensa em te prejudicar. E olha o que Jesus faz, ele pega aquela orelha e faz um milagre, o oitavo milagre mencionado no livro de João, e Jesus coloca a orelha no lugar. Sabe quantas lições tem nisso? Meus irmãos, tem muitas lições, porque fala da nossa impetuosidade, como nós agimos nas circunstâncias, nas adversidades. A gente já sai quebrando tudo, a gente já sai botando a boca, a gente já sai reclamando, a gente já sai assim dizendo, olha, fim, deu, acabou, terminou, vamos mesmo para a espada. Nós somos agressivos pela nossa natureza. Mas Jesus, irmãos, com seu grandioso amor, Ele vai lá e Ele restaura. E é sempre assim, você estraga, você prejudica a tua vida, e aí Jesus vai lá para restaurar. A gente faz as nossas coisas erradas, e a gente vive às vezes cheio de problema, e a gente pergunta, meu Deus, como é que eu estou com tanto problema? Será que Deus não me ama? Não, queridão, amado meu, ovelha preciosa, não é que Deus não te ama, mas é que você dá cada cabeçada, você faz cada coisa errada, e aí vai tendo um monte de consequência. Aí chega nas horas das consequências, você acha que Deus te abandonou. Mas não, são atitudes nossas, do nosso passado. Escolhas, decisões, que a gente vai tomando ao longo da vida, e vai somatizando problemas lá na frente. Mas Jesus sempre age diferente. Tem um livro que o título dele é assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu recomendo, você pode ler esse livro, muito bom. Eu até gosto de dizer assim, ó, eu recomendo, porque nem todos os livros que você lê, eu não recomendaria. Até seria muito bom você perguntar para o seu discipulador, para o seu líder do aprisco, para o seu pastor, o que o senhor acha desse livro?
Eu digo, filho, cuidado, você vai gerar um monte de confusão na tua cabeça. É muita coisa para a tua cabeça. Certo? A gente sabe onde pisa. Eu digo para vocês, esse livro muito bom, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Tem muita coisa que a sua vida ia ser muito melhor se você tivesse tomado as atitudes que Jesus tomaria. E ali, Jesus, irmãos, ele não ia cortar a orelha do cara. Poder, ele podia. Sabe por quê? Somente no Evangelho de João é que relata. Quando eles chegaram lá para prender Jesus, e aí Jesus diz o seguinte, quando vê aqueles homens, olha, sou eu. E a Bíblia diz que todos eles caíram para trás, pelo poder do Senhor Jesus. No Evangelho de João está narrado isso. Ele mesmo diz, irmãos, se eu quisesse, eu chamaria agora 12 legiões. 12 legiões de anjos. E o Pai mandaria. Ele poderia ter matado todo mundo. Mas ele não fez. Porque ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele estava pensando em você. Ele não estava pensando na dor, no sofrimento que ele ia passar. E é nisso que nós precisamos, irmão, ser cristão e pensar. Às vezes a gente passa por algumas coisas, temos que pensar nos outros e não na gente. E o mal do ser humano é a gente ficar pensando na gente, no meu prazer, o que isso pode me produzir. Eu quero só viver bem. E aí rala todo mundo. E nisso, meus amados, que nós devemos ter em memória do Senhor Jesus. Por isso que eu digo, esse texto ele é muito mais amplo do que apenas uma aplicação para um ato da ceia. Lembre-se do Senhor Jesus. Lembre-se de Cristo Jesus, como disse Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Meus amados, agimos diferente. E o Senhor Jesus, Ele cura, Ele restaura, desfaz as obras más que nós praticamos. E uma vez eu li, eu gostei, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo e não as nossas burrices. Mas infelizmente, irmãos, aliás, felizmente, Jesus é tão bom com a gente que Ele perdoa os nossos pecados e nos dá uma força, uma sabedoria, uma luz para saber como que a gente faz diante das circunstâncias que a gente fez errado lá atrás. A gente precisa de sabedoria. Peça sabedoria. Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, peça que Deus dá para aquele que pede. Nas decisões, nas escolhas, peça ao Senhor sabedoria. E a gente é muito impetuoso, que nem Pedro ali já saiu cortando a orelha, querendo brigar, e Jesus guarda a tua espada. Quem trabalha pela espada, luta pela espada morrerá. Jesus, irmãos, não é rancoroso. Jesus não é cheio de ódio. Seu sentimento que foi para a cruz não foi de raiva. Não foi encharcado de sentimento, de emoção raivosa. Ele foi para a cruz, a Bíblia diz, como o cordeiro mudo, que não abriu a sua boca. Mais ainda, ele vai cheio de amor. Ele se entrega debaixo da submissão do Pai e pensando em nós. Como um hino que há muito tempo nós cantávamos, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Esse é o ato da cruz. Esse é o ato de bondade do Senhor Jesus. Depois, após a ressurreição, Jesus vai até Pedro e caminha com ele na beira-mar, e durante 3 vezes, ele faz um pedido para Pedro. E Pedro, irmãos, algumas horas antes, voltando lá atrás, Pedro disse, não conheço ele. Quando diz, tu é um deles. Não, eu não sou, nem conheço. Mas a tua fala te condena. Não conheço. E a Bíblia começou até a espraguejar. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olha para Pedro quando ele nega Jesus pela 3ª vez. E a Bíblia diz que o galo cantou. E a Bíblia diz que Jesus olha. Como é que será que Jesus olhou? Como é que Jesus olharia para você quando você nega Ele? Você foi olhando assim, eu te pego, cara. Será que foi raivoso? Será que foi cheio de ira? Será que estava querendo descarregar a raiva em Pedro?
Eu creio que não, porque ele não foi com esse sentimento para a cruz. Talvez ele olhou, pobrezinho Pedro, eu sabia que tu não ia resistir. Eu sabia que tu não ia resistir à tentação de me negar. Eu sabia que tu não ia suportar. Eu creio, irmãos, que é assim que ele olhou para Pedro. Não como condenação, seu miserável, seu imprestável. Não, os pobrezinhos do Pedro. Não conseguiu. Aí Jesus ressuscita, é morto, ressuscita, procura Pedro. Vai atrás de Pedro. Pedro, tu me ama, Pedro? Ah, Senhor, te amo. Tá bom, então, cuida das minhas ovelhinhas, dos cordeirinhos. Mais uma vez Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama? E aí Pedro, Senhor, eu te amo. Então Pedro, cuida das ovelhas. Probatom é utilizado, né? Ovelha maior, os cordeirinhos, as diferenças ali no grego. E a terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? Senhor, então cuida, alimenta bem o meu rebanho. Sabe por que, irmãos, o amor do Senhor Jesus é pelo rebanho, amém? E você é ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Cuida bem. Sabe qual é o maior encargo, meus amados, que tem sobre a minha vida? É cuidar bem do rebanho do Senhor Jesus. Eu tenho alegria de ser pastor. Mas eu sei que eu cuido das ovelhas e do rebanho que pertence ao Senhor Jesus. Vocês foram comprados com um preço precioso, a qual Jesus pagou um alto preço no Calvário por amor a você. E eu peço a Deus, me dá sabedoria e graça por cada ovelha, Senhor. Aquela ovelha, quem sabe eu não estou sabendo o que está sentindo, o que está atravessando, mas guarda, Senhor, guarda. Eu vou citando o nome de vocês, dos filhos, pedindo que Deus tenha misericórdia, ajude cada um. Vocês são ovelhas do Senhor Jesus, um grande rebanho. Então, irmãos, Jesus, irmãos, ele está ali, sendo atacado por aqueles homens maus, para ser crucificado, ser levado para a condenação. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele é levado como cordeiro, mas a Bíblia menciona que ele é o leão da tribo de Judá, que Jesus tinha a força de um leão, ele poderia estraçalhar, acabar, terminar com todo aquele povo, mas ele não fez. Ele não fez nada. É como alguém que está sendo, as pessoas estão batendo no cara com pau, batendo com barra de ferro, e ele tem na mão dele uma granada, ele pode jogar, mas ele não solta aquela granada, ele não mata aquelas pessoas, ele podia estraçalhar, terminar com todo mundo, mas ele não faz. Poder ele tinha, autoridade ele tinha, mas ele não faz. Herodes, quando viu Jesus, pediu uma coisa para Jesus. Diz, olha, tu és o Cristo, o prometido aí, faz um milagre. Porque ele ouviu falar muitos milagres a respeito de Jesus. E ele faz algum milagre, um tipo de espetáculo de circo. Mas a Bíblia diz que ele ficou mudo. Ele silenciou, mas ele poderia fazer. Porque ele é todo poderoso, ele é Deus, ele é Senhor. A Bíblia diz que ele ficou mudo. E às vezes, meus amados, o Senhor Jesus fica em silêncio, até quando a gente faz orações mesquinhas, orações sem sentido. E a Bíblia mesmo diz que nós não sabemos orar como convém. Quem sabe aquela oração que você já fez, tipo assim, Deus, Senhor, abençoa que tem uma vaga para mim estacionar meu carro aqui. Uma coisa pequena, né? Pô, você vai se dirigir ao grande Deus, ao grande Senhor, para pedir para Ele uma vaguinha ter estacionamento. Ou aquela Senhor, Senhor, que essa fila ande de uma vez, meu Deus, ajuda. Irmão, Ele é poderoso para fazer coisas grandes, né? E a gente fica pedindo umas coisinhas pequenas. É como eu chegar no governador, né? E chegar no governador, o seguinte, eu vim aqui para saber se porventura o senhor tem um palito de dente aí. Eu tenho um guardanapo. Não, para aí, vai gastar o tempo do governador para pedir essas coisas. Como fiquei sabendo de um pastor, um religioso, que foi até a prefeitura, uma entrevista com o prefeito para pedir cartucho de impressora. Eu digo, meu Deus,
E às vezes é assim, irmãos, a gente, eu não estou dizendo vocês, tá? Eu estou dizendo nós fizemos orações mesquinhas. Ah, Senhor, abre aquela sinaleira lá de uma vez, Senhor. Irmãos, como se Deus fosse o eletricista, o cuidador do tráfego da cidade. Mas a gente se achega a Deus por coisas, por pequenez. Mas graças a Deus que Ele é tão bom, que Ele atende coisas pequenas. Amém? Porque a Bíblia diz que Ele cuida até dos pardais. Amém? É Ele que cuida dos pardais. Qual o valor que tem um pardal? Nenhum, mas Ele cuida. Então Ele tem que cuidar da tua vida. Às vezes detalhes de coisas pequenas que você pede. E Deus vai lá e atende. Aí eu não esqueço, cerca de uns 20 anos atrás, aproximadamente 20 anos, eu estava em Santa Maria, num seminário que nós tínhamos alunos internos lá, e eu dando aula para eles, e ministrando, e lecionando. E de repente, eu conversando com eles, sobre assim, o que vocês gostariam de comer? O que vocês têm saudade de comer? Eu me pedi em oração, irmãos, para Deus. Eu disse para eles, olha, eu tenho uma vontade, estou com uma vontade de comer pitanga. Pitanga. Eu conversando com eles, era sexta-feira. Aí sexta-feira, conversando, e o outro, tive vontade de comer lasanha, o outro não sei o quê. Eu digo, olha, pitanga, porque eu morava num bairro, lá em Santo Antônio da Patrulha, o nome era Pitangueiras, e tinha pitanga mesmo. Aí no dia seguinte, nós fomos ministrar em uma família, levar a ceia para eles, lá no interior de Santa Maria, e de repente, irmãos, servem lá aquela comida lá na colônia, muita coisa boa, e de repente vem um prato assim, de pitanga. Eu não lembrei do que eu disse, mas quando eu li a pitanga, eu disse, vontade de comer pitanga. Eu lembrei, puxa vida, ontem eu tinha falado que eu tinha vontade de comer pitanga. Mas na hora eu comecei a agradecer a Deus, quase falei em língua estranha, de tão feliz que eu estava. Sabe por quê, irmãos? Nem é por aquilo ali. Não é pela comida, mas é por ver assim Deus ser tão bondoso com a gente. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha só, não diz assim, Ele vai satisfazer a tua necessidade. Deus vai fazer aquilo que tu mais necessita. A Bíblia diz, Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Eu, como tenho meu desejo de comer pitanga, era um desejo só. Bobagem. Mas o cuidado que o Senhor tem com a gente. Então eu quero te dizer, amado, que Deus tem um grande cuidado com a tua vida. Apesar de nós não merecermos. Apesar de nós não sermos merecedores de absolutamente nada versus nada. Ele é misericordioso, Ele é bom, e Ele nos guarda na sua mão, como Ele diz, eu te tenho guardado na minha mão. Ok? Então a gente anda, irmãos, com essas nossas orações pequenininhas, né? Ai, Senhor, que o guarda, Senhor, que o guarda não me multe. Eu acho que eu vi o guarda, acho que eu andei na velocidade fora aqui, Senhor. Guarda. Irmãos, a gente faz essas oraçõezinhas, não é? A gente faz, não é pecado, irmão, não é pecado, né? Mas eu digo, são oraçõezinhas, são coisas pequenas, mas que Deus entende, Deus compreende. Agora, pior é aquela oração, Deus, ajuda que ninguém descubra o pecado que eu cometi. Ai, Senhor, que o pastor não saiba que eu fiz isso. Não, irmãos, tem certas orações disso e não, a gente tem que confessar, né? Errou, eu errei, mas eu não quero mais errar, não quero mais cair, preciso de ajuda, preciso de socorro, né? Agora, devemos lembrar dele, irmãos, que ele carregou a cruz. Isaías 53. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E lembre-se que foi tudo por nós, foi tudo por você, que ele sofreu, que ele carregou. Lembre-se que tudo foi por nós e foi por amor. Foi por obediência ao Pai. Eu acho tão lindo, irmãos, que embora Pedro negou Jesus naquela noite, Jesus não procurou Pedro para dizer, por que tu me traiu? Por que tu disse que não me conhecia? Às vezes os nossos atos, nossas atitudes vão dizer isso. Jesus, eu não te conheço. Mas interessante que Jesus usa o pão, Ele usa o fruto da videira, para que a gente lembre da unidade que Ele deseja, ter unidade em nós. E quando a gente toma, quando a gente bebe do suco da uva,
do vinho. Quando a gente bebe, irmãos, aquilo entra dentro de nós e vai fazer parte da nossa vida. E é isso que Cristo deve ser em nós, deve ser parte da nossa vida. A Bíblia diz, lembre-se de Cristo Jesus. Lembrai-vos do Senhor. A Bíblia menciona que vendaram os olhos dele na noite da crucificação. Os soldados romanos vendaram, tamparam os olhos. E a Bíblia diz que eles começaram a bater em Jesus, esbofeteavam Jesus, zombavam dele, ridicularizavam ele. Ele foi ridicularizado, zombado, humilhado. Eu digo, estão brincando com o perigo, porque Jesus podia acabar com eles. Jesus poderia fulminá-los. Pode alguém, por exemplo, chegar com um chinelo de dedo e encontrar um enorme leão aí solto, e faminto e veloz, e começar a querer bater de chinelo em um leão? Não, aquele leão vai dar um salto e vai destroçar aquela pessoa, vai desossar, vai eliminar e vai matar na hora. Eles fizeram isso com Jesus, vendaram seus olhos e batiam, davam bofetadas, batiam com varas. E dizia assim, ó, profetiza, quem foi que te bateu? Zombando de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que lembrar do Senhor Jesus, de tudo que Ele passou, de tudo que Ele realizou. Meus amados, Jesus poderia ter eliminado, mas Jesus não fez. Ele apenas nos diz, fazer isso em memória de mim. Então, meus amados, nós devemos cear, não porque somos dignos, ou até o contrário, porque nós somos indignos, eu não vou participar da ceia. A ceia, irmãos, nós devemos participar em memória do Senhor Jesus, em lembrança e recordação, certo? Guardando na nossa mente. Toda vez que nós participamos desse ato também, a Bíblia diz que nós estamos anunciando até que Ele venha, até que Ele volte. Amém? E para encerrar, meus amados, Jesus foi para o céu, mas Ele não nos abandonou. Amém? Ele não nos abandonou. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei a vocês o Consolador. E Ele disse, eu também vou estar com vocês todos os dias. Ele não nos abandonou. Isso é o que Ele fez. E o que nós devemos fazer? Devemos, meus amados, lembrar. Devemos recordar, com reverência, com amor e com entrega. E perguntando, Jesus, tu fez tudo por mim, o que posso eu fazer? Pagar? Não, não se paga. Salvação não se paga, porque não tem preço a salvação. Mas eu posso procurar ao Senhor Jesus, viver com a minha fidelidade para com Deus, a minha vida entrega, lutando cada dia pelo Senhor Jesus, pela sua obra e pelo seu reino. E vamos lembrar que Ele nos dá uma missão, Ele nos passa o ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, discípulos de todas as nações, e de qual as duas maneiras que nós podemos realizar e fazer. Aqui na igreja nós trabalhamos, meus amados, com os nossos apriscos, onde nós nos reunimos semanalmente em uma das casas, em um dos lares, no modelo que o Senhor Jesus ensinou, amém? Que é ensinando, que é indo, que é fazendo, e é o modelo bíblico que os apóstolos faziam, era de casa em casa. O discipulado também, a qual nós ensinamos, e a qual nós aprendemos, e depois aprendemos mais, nos qualificamos também para ensinar, para sermos bênção para a vida de outros. O que mais nós podemos fazer, irmãos? Aguardar e esperar a sua vinda. Certo é que Ele vai voltar, e que Ele vai buscar a sua amada e preciosa igreja pela qual Ele deu a sua vida por nós. Amém? O que mais podemos fazer? Cuidar uns dos outros. Eu acho tão lindo, irmãos, o quanto rico é nas epístolas, nas cartas, que são ensinamentos para a igreja, a respeito da mutualidade uns aos outros, amai-vos uns aos outros, que nós devemos zelar uns pelos outros, orar uns pelos outros, viver uns pelos outros. Amém? Meus amados, em nome de Jesus, porque este ano, 2018, é um ano de nós avançarmos, amém? Esse ano é um ano de mais de Deus, amém? Que mais nós podemos fazer? Nos encher mais de Deus, enchermos do Espírito Santo, sermos cheios de Deus,
para fazermos muito para o Senhor nosso Deus, a qual Ele nos chamou para nós fazermos diferença, amém? Você que está começando os seus primeiros passos, amém? Tem uma caminhada linda pela frente, amém? Você que tem seguido ao Senhor Jesus, amém? Que haja um reavivamento, um despertamento tão grande na tua alma, e que você seja uma chama, você seja uma labareda nas mãos do nosso Deus. Desejo que você seja uma influência no teu trabalho, que você seja uma influência aonde você está, aonde você estiver. E como Deus me alegra, irmãos, cada oportunidade que eu tenho, aonde eu estiver, aonde eu for, aonde você estiver, amém? Tão feliz a minha vizinha, está vindo à igreja, está buscando o Senhor Jesus por ela, pela sua família. Hoje eu estava indo no mercado, de repente encontro o meu vizinho da frente, eu pensei que ele estava indo no mercado. Aí eu paro o carro, digo, está indo no mercado? Ele, eu também estou indo, na carona. Ele entra. Irmãos, dali até o mercado, irmãos, eu tive a oportunidade de compartilhar com ele, da maior riqueza. E ele perguntou, pastor, onde é que fica a igreja? Eu digo, amém, vou te levar, vou te conduzir. Meus amados, vamos nos colocar e nos expor nas mãos do Senhor Jesus, porque Jesus quer usar você, amém? Jesus quer usar a sua vida, amém? Pastor, eu não sei muito, meus amados, nem precisa saber tanto, amém? Você já teve uma grande experiência com o Senhor Jesus, você vai falar da experiência que você já teve com Ele, amém? E dizer, olha, tem mais, vamos crescer, vamos caminhar e vamos seguir em nome de Jesus. Eu gostaria de orar juntamente com vocês, vamos ficar em pé. Que o nosso Deus, que o Espírito Santo, faça uma grande, uma linda e preciosa obra. Que você seja um instrumento grandemente usado pelo Senhor. E que Deus faça através de você obras maiores, grandiosas e preciosas e maravilhosas obras em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar por você, pela sua casa, pelos nossos apriscos, em nome de Jesus. Vamos orar.